A história do Brasil é recheada de criminosos e bandidos tão ruins que inspiraram o terror. Recentemente, houve o caso de Lázaro, que conseguiu fugir da polícia por vários dias e provocou chacinas no estado de Goiás. Há também o lendário Lampião, famoso no Nordeste. Além desses, existiram bandidos tão perigosos que até entre os detentos eram temidos. Estou falando do Trio Ternura, da cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Demir, Paulo Queixada e Naldinho do Mereto, como eram conhecidos, espalhavam o terror em uma penitenciária que, não à toa, foi chamada de Caldeirão do Terror. Eu sou o Ivan Lima e eu vou te contar tudo sobre esse trio que, apesar de parceiros, de amigos, não tinham nada. Para entender bem a história, é necessário retornarmos aos anos 80. Tudo começa no bairro Cidade da Esperança, onde 4 rapazes se juntam. Um deles era Paulo Nicásio da Silva, chamado de Paulo Queixada. E seus comparsas eram Edilson Gavião, Coquinho e Valdetário. Todos haviam se reunido e compactuado para realizar uma série de roubos e assassinatos na cidade nordestina. Dentre todos, Paulo Queixada era o que mais esperava medo na região. Isso porque ele era conhecido como um bandido extremamente frio e que via certa graça nas mortes. Frequentemente, suas vítimas eram mendigos que dormiam nas ruas e calçadas, em frente à loja do centro de Natal. Sem um motivo claro, Paulo matava suas vítimas a facadas e, enquanto morriam, ele realizava o sinal da cruz e sorria. Terrível, hein? O crime mais conhecido da turma, porém, foi ainda mais macabro que esses. Certa vez, foram assaltar em um local próximo ao terreno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a UFRN. Lá, conseguiram abordar um médico e uma enfermeira que passavam pela região. O grupo passava por alguns problemas de autoridade e administração, digamos assim. Isso acabou atrapalhando um pouco a ação. No meio da abordagem, Valdetário chamou Queixada pelo nome de Paulo. Sim, esse era seu verdadeiro nome. Mas chamar o comparsa de crime pelo nome verdadeiro não é lá uma coisa muito esperta para um bandido fazer durante um assalto, não é? O médico, aproveitando-se da informação, chamou Paulo e ofereceu dinheiro para que os bandidos deixassem ele e a enfermeira ir embora. Paulo Queixada reagiu violentamente. Sua reação foi disparar contra o médico, que faleceu. A enfermeira também teve um triste fim. Edilson Gavião e Valdetário estupraram e mataram a pobre moça. O crime bárbaro foi tão assustador que abalou a região e fez com que as autoridades fossem atrás dos meliantes. Com a polícia em seu encalço, a gangue de Paulo acabou atrás das grades. Mas o lugar em que foram parar não era qualquer prisão. Suas penas foram extensas e pesadas e provavelmente passariam o resto das vidas na colônia penal Doutor João Chaves. O lugar era costumeiramente chamado de Caldeirão do Diabo por conta de sua má fama. Talvez pior até do que a dos bandidos que abrigava. Bem, a história realmente mostraria que o lugar era digno do seu apelido. Valdetário e Edilson Gavião foram assassinados por desafetos, o que fez sobrar apenas Coquinho do antigo grupo. Paulo Queixada, por sua vez, formou um novo grupo com seus companheiros de cela, Naldinho do Mereto e Demir. Eles teriam feito um pacto, segundo alguns rumores, algo até diabólico e de sangue, e passaram a tocar o terror naquela terra sem lei, que era o Caldeirão do Diabo. Estava iniciado, então, o Trio Ternura. O mais temido de todos era Paulo Queixada, que, de acordo com algumas fontes, teria matado 13 detentos. A violência rolava solta no presídio, infelizmente. Muitos presos usavam a força para subjugar outros e se sobressair frente a desafetos. A maioria das mortes eram provocadas por facadas ou golpes com armas brancas. Nesse quesito, Queixada era extremamente temido. O site Portal BO relatou algumas falas de Coquinho,
que contavam como era a experiência de viver no mesmo local que o trio Ternura. Coquinho dizia que, frequentemente, detentos que se tornavam inimigos, geralmente por traição, eram decapitados e suas cabeças serviam como bola de futebol para os outros bandidos. O próprio trio Ternura também tinha hábitos macabros muito estranhos. Coquinho alegou ter visto Paulo Queixada encher um copo inteiro de sangue de suas vítimas. Tudo isso para logo em seguida beber todo o conteúdo. Naldinho também foi responsável por várias mortes no Caldeirão do Diabo. Ele costumava arrancar os olhos de suas vítimas para que assim ele não fosse reconhecido no inferno. Bem, são situações que apenas confirmam a violência e a loucura desse grupo que aterrorizava até mesmo bandidos. O delegado Maurílio Pinto de Medeiros era, na época, coordenador-geral de polícia. O cargo era o equivalente ao que temos hoje como delegado-geral da Polícia Civil. Eles eram a nata da bandidagem. 3 amigos tão ligados que só a morte os separou, disse o delegado. A população, mesmo sabendo que os indivíduos estavam presos, permanecia com medo e o terror continuava dentro da prisão. O que fazer contra seres humanos tão difíceis, hein? Bom, o próprio grupo Trio Ternura acabou sendo responsável pelo seu fim. Não é preciso se esforçar muito para entender que problemas internos no trio não demorariam. Afinal, eles não eram lá muito confiáveis. Com o tempo, as coisas começaram a ficar perigosas, até mesmo dentro da cela de Paulo Queixada, Demir e Naldinho. As desavenças entre os 3 ficaram mais pesadas e o primeiro a falecer foi Naldinho do Mereto, no ano de 1993. Ele foi assassinado a facadas por desafetos de dentro do próprio presídio, sendo eles conhecidos pelos nomes de Galegal, Ciba e Cara de Jaca. O interessante é que, nessa época, jornalistas tinham fácil acesso aos bandidos do Caldeirão do Diabo. E os detentos, frequentemente, davam entrevistas confessando as mortes e até justificando-as. Ao serem perguntados do motivo pelo qual mataram Naldinho, os desafetos reclamaram de antigos ataques cometidos pelo membro do trio Ternura. Eles até mostram em entrevistas cortes nas mãos e nos braços, supostamente feitos por Naldinho do Mereto. A situação era tão violenta que ali mesmo outros falaram que também tentariam matar Demir, que ele seria o próximo. Tudo isso para se rebelarem contra o poder sangrento do trio Ternura ali dentro. A maioria das fontes retratam Paulo Queixada como sendo o mais temido no Caldeirão e provavelmente também o assassino mais frio. Porém, Queixada teve seu fim de forma brutal e infiel. Ele foi morto por seu próprio parceiro, Demir, que de amigo nada tinha. Os motivos e o modo foram explicados, mais uma vez, nas absurdas entrevistas que a imprensa da época conseguia fazer com os bandidos. Demir disse que Paulo Queixada costumava incitar outros bandidos contra os 2 membros do trio Ternura, a ponto de Demir dizer que, caso eles tivessem agido como Queixada queria, ele já estaria morto. Queixada também costumava reclamar na cela de uma dor constante na barriga. Demir entendia que isso era uma indireta por conta de uma antiga facada que teria dado no amigo. Esse conjunto de fatores, reunidos ali na mente do bandido, levaram-no a matar o companheiro a facadas no ano de 1995. Estava morto o mais temido integrante do Caldeirão do Diabo e agora seu cargo havia passado para Demir. Paulo Queixada ainda foi esquartejado de maneira cruel e com justificativas. Seu assassino disse que era para facilitar o trabalho do ITEP, o Instituto Técnico Científico de Perícia de Natal. O membro restante do trio Ternura ainda daria muito trabalho para as autoridades natalenses. O homem incitou rebeliões no presídio e acabou realizando um motim.
Em 1996, conseguiu fazer alguns funcionários de reféns, juntou os detentos e resistiu à mão armada aos policiais e demais autoridades. Segundo Demir, ele só queria morrer na rua, não queria que sua vida acabasse ali naquele lugar. Durante as negociações com a polícia, o detento e seus comparsas pediram veículos para que libertassem os reféns e pudessem ir embora dali. Os pedidos não foram atendidos e alguns métodos foram usados para melhorar o diálogo com os presos. A mãe de Demir foi levada ao local e conversou com um antigo criminoso que afirmou estar com medo das diversas armas da polícia apontadas para o caldeirão do diabo. Segundo ele, caso alguma coisa acontecesse com sua mãe, ele também morreria. A negociação foi longa, mas culminou com os revoltosos entregando as armas e os reféns. Em troca, exigiram não serem agredidos e retornarem para suas celas pacificamente. Apesar de ter o desejo de encerrar sua vida do lado de fora das grades, Demir não conseguiu cumprir seu objetivo. Lembra-se que outros já haviam jurado sua morte? Pois é. Ele foi assassinado por um preso novato, apelidado pelos outros de Chocolate, que teve a ajuda de outros 2 comparsas para dar fim ao último membro vivo do famoso Trio Ternura. Chegava ao fim, assim, o grupo nomeado pela crônica policial da época, que de ternura não tinha nada. Uma narrativa cheia de assassinatos, roubos e outros crimes. Por incrível que pareça, aparentemente, a vida era mais ordenada e sem crimes fora do presídio, visto que a coluna penal Dr. João Chaves não era chamada de Caldeirão do Diabo à toa, não é? Você conhecia essa história? Tem algum parente que já mencionou os nomes aqui ditos? Deixe pra gente nos comentários. Eu agradeço sua companhia e seu apreço pelo canal. Eu fico por aqui, mas te vejo na próxima. Fiquem com Deus, um grande abraço, tchau!